Fala galera, tudo bem? Pra você que tá entrando a primeira vez aqui não me conhece, eu me chamo Henrique Silva e esse é meu canal no YouTube e já até imaginam qual será a peça do canal, né? Bom, mas antes disso, roda a vinheta. Bem, essa peça eu já ensinei ano passado com um fio mais grosso, tá? Eu já vou introduzir já falando sobre isso, só que, gente, eu sou apaixonado pelos tons terrosos e você pode ter certeza que outono, inverno, primavera, verão vai seguir com essa identidade. De verdade, gente, eu amo, e é crochê peruano, então amo de paixão, 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 poder desenvolver uma peça com crochê peruano. É uma peça super simples de fazer, é fácil de fazer, tá? Logo de antemão, vamos falar dos materiais? Eu quero que você me entenda que o meu compromisso é com você, tá? Aqui eu utilizei a lã Batik, foram 2 novelos da lã Batik. O que acontece? A Batik é um fio da Círculo e eu prometo depois adentrar mais sobre esse assunto e que o que acontece? Eu me comprometer com uma marca no qual ela infelizmente não me retorna, eu não me refiro isso a Círculo, tá? Muito pelo contrário, a Círculo eu uso, aprovo e estamos aí. Até fico chateado quando desativo algum fio ou algo do tipo, tá? E eu utilizei uma agulha 3,5. Por que eu quero dizer isso? Essa peça, em questão angular, né, o modo como ela cresce, é interessante você utilizar um fio mais fino, com essa pegada de um fio mais... Você pode utilizar fio de algodão, tá? Ainda mais com as franjas mais curtinhas, super tranquilo, dá para fazer, sim, sem problema nenhum. A peça em si ela é muito simples de fazer, porque ela só tem um aumento, tá? Medida, eu sempre falo que eu amo lenço grande para ter esse volume, né? Então, eu costumo abrir um braço ao outro e fazer, certo? Uma dica pessoal, corta as franjas primeiro, essas aqui são bem curtinhas, tem 12 centímetros, dobrada fica com 6, né? E posterior a isso, você faz até o fio acabar, deixando aquele restinho para fazer acabamento, tá ok? Quero agradecer demais a Mundial Réguas, porque eu estou utilizando a minha régua, que eu costumo chamar a 03, para fazer essa peça. Se você não conhece o meu kit de réguas, aqui embaixo vai estar o link na descrição, junto com a lista de materiais completa, tá bom? Lembrando, gente, que possivelmente será uma única vez aí que eu vou falar de materiais. Qualquer atualização, você pode ter certeza que você vai ficar ciente, tá? E se você não consegue fazer com a régua de 3 centímetros, né? Eu já estou te dando a medida. Se você conseguir uma régua de 3 centímetros, tá ok. Henrique, então não precisa da régua? Todo material, toda ferramenta de trabalho é importante, mas ela não é uma coisa que, se não tiver, não dá certo, tá bom? Se você não tiver uma régua de 3 centímetros, você pode utilizar uma agulha 20 milímetros de tricô. Você compra em armarinhos comum, ok? Henrique, posso utilizar uma régua maior, menor? A minha tem 4. A questão angular do lenço vai ter diferença. Assim como se você seguir esse raciocínio de toda a receita da peça com outro fio. Entende? Um fio mais grosso, um fio mais fino. Pode ter variante, pode haver variações angular da peça, tá? Porque ela tá aqui toda... Se eu mexer aqui, gente, vai dar ruim. Mas assim, você consegue enrolá-la no pescoço, ter esse efeito. Eu não prendi nada, não costumo prender, mas eu sempre coloco dentro da camiseta, que aí fica bem seguro assim, com as franjas expostas, tá bom? Eu espero que você entenda, quando realmente eu falo sobre a matéria-prima, que é muito complicado. Não só isso, como me comprometer com você que me assiste em relação a isso, né? De me colocar uma empresa aqui que não é que não dê apoio, mas que, gente, eu estou gerando conteúdo, né? E de uma forma ou de outra, eu sendo influenciador digital na área de moda artesanal, eu influencio você a querer fazer essa peça. Essa peça tem um fio, tem uma cor, e você vai procurar ela e nem sempre tem, tá? Eu espero que você realmente entenda em relação a isso. Reforço que toda ferramenta de material de trabalho que nós temos, ela é importante, mas ela também é substituível, tá? Então, deixa a criatividade fluir e não esquece, já se inscreve,
compartilha, me ajuda que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês gostem da videoaula e um ótimo tutorial. Eu já venho trazendo a peça pronta para quê? Para fazer aquele resumo de como a gente vai produzi-la, certo? Então assim, eu começo pelo canto. Eu começo por um pequeno canto onde eu vou fazendo o aumento somente de um lado, tá? Então eu vou começar com poucos, basicamente 4 pontos, ele vai aumentando somente de um lado. O outro lado ele vai ficando reto e o outro é que vai tendo a angulação necessária para poder fazer o aumento e ter aquele caimento, tá? Depois é feito um acabamento em ponto picô e é colocado umas franjinhas curtas, como eu havia comentado no início do vídeo. E vamos dar início. Eu vou iniciar aqui com 4 correntes, tá? Porque cada corrente irá comportar um ponto. E eu vou utilizar minha régua, que eu costumo chamar de 0,3, né? Para você que, se não estiver com a 0,3 em mãos, você pode utilizar uma régua de 3 centímetros ou uma agulha de 20 milímetros ou até mesmo um cabo de vassoura. E eu vou inserir a agulha, faço uma corrente, alongo e coloco para dentro da régua. E dessa forma eu vou fazer 4 vezes. Então vão estar 4 laçadas na minha régua, tá certo? Então em cada correntinha você insere a agulha, faz uma corrente, alonga e coloca. Essa já é a primeira carreira, que inclusive já possui aumento. Eu venho com o meu fio auxiliar, que eu estou dando continuidade, eu passo ele por cima e vou pegar apenas 2 laçadas dessa que eu fiz. Dentro dela eu vou colocar o quê? Eu trago a laçada para frente, faço uma corrente e vou colocar dentro dela 4 pontos baixos. Então a partir daí você já percebe que já vai haver um aumento a partir da carreira de ponto baixo. Pego as próximas 2 laçadas e vou fazer novamente 4 pontos baixos. Então dessa forma, lá embaixo, como você pode perceber, tinham 4 laçadas. Quando a gente for colocar a régua mais uma vez para voltar, colocando as laçadas dentro, vão ficar 8. Então eu insiro a agulha no primeiro ponto, faço como se fosse um ponto baixíssimo, alongo e coloco na régua novamente. Dessa maneira, agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Insiro a agulha no avesso do ponto, faço uma corrente, alongo e coloco-a dentro da régua. E eu vou seguir por todos esses 8 pontos, que foram os pontos baixos que eu fiz na carreira anterior, que serviram de base para fazer essa carreira de laçada novamente, tá bom? Então eu vou dessa forma até o fim da carreira, sempre dessa forma. Insere a agulha, faz uma corrente, alonga e leva o fio para a régua. Com todas as laçadas já preenchidas, preste bem atenção, o aumento sempre será no começo, assim você não se perde. Então você vai fazer a mesma coisa que fez anteriormente. Pegue 2 laçadas daquelas 4 que você fez, que no total foram 8, e você vai colocar 4 pontos baixos. Isso já corresponde ao aumento. Então a gente fazendo esses 4 pontos baixos nessas 4 primeiras laçadas, né, no caso que você separa de 2 em 2, já é o aumento angular do nosso lenço, para que ele fique, né, com aquele efeito de bico. E é somente isso. Tanto que quando você for ver o próximo grupo, vão sobrar apenas 4. Então você fazendo de 2 em 2, depois você prossiga pegando de 4 em 4 laçadas e colocando 4 pontos baixos. Percebeu a diferença? É somente isso. O início, sempre você separa aquele grupo de 4 laçadas de 2 em 2 para fazer o aumento. Posterior a isso, você pega de 4 em 4 laçadas colocando 4 pontos baixos. E assim você segue. Vira o seu trabalho, insere a agulha no primeiro ponto, faz como se fosse um ponto baixíssimo, alonga o seu trabalho, né, a laçada que você está produzindo, e mais uma vez você coloca na régua. E aí você vai percebendo que a peça já vai tomando forma e já vai crescendo. Então assim, é muito simples, a técnica do crochê peruano em si, ela é simples. O que realmente vale são essas nuances, essas diferenças que a gente coloca na hora de produzir. Então dessa forma a gente vai inserindo a agulha, fazendo uma corrente, alongando e colocando
dentro da régua. Depois de finalizado, como havia mencionado anteriormente, vamos fazer o quê? O aumento. Toda vez que iremos fazer a parte de pontos baixos, haverá o aumento no início. Então, eu pego as primeiras duas laçadas, faço uma corrente para prender todas elas e vou trabalhar 4 pontos baixos. Posteriormente, pego mais duas laçadas, porque faz parte do primeiro grupo, e vou fazer mais uma vez 4 pontos baixos. Nesse caso, estou utilizando um fio até de algodão para poder ficar melhor, né, em questão de percepção. E aí acaba até escorregando um pouco, mas assim, comum, até porque grava, a câmera está na frente, isso acontece, é super comum. E posterior a isso, eu vou pegar de 4 em 4 laçadas e vou colocar 4 pontos baixos. E você vai percebendo que a cada carreira que passa, o seu trabalho vai crescendo. E até engraçado que só cresce de um lado, né? E aí é esse o efeito que a gente espera para ter esse resultado do lenço, né? Para que ele tenha esse bico irregular, tá vendo? Então, na primeira carreira, 2, 3, 4, e você vai percebendo que vai crescendo dessa forma, sempre com esse ângulo para um lado só, tá bom? Henrique, posso fazer no final esse aumento? Pode. Acredito eu que no começo seja bem melhor para que você não se perca tanto, tá? Então você pode ver que na peça original é a mesma coisa, é o mesmo padrão, que vai havendo os aumentos sempre no começo e aí até obter o resultado, né, como eu havia falado em relação a medidas, de você conseguir fazer para que tenha esse efeito do bico, que aí é só acrescentar as franjas para o acabamento, tá bom? Então é super tranquilo de fazer. Vamos dar continuidade, lembrando que todo fio você vai, dependendo do tamanho da peça, vai precisar de emenda. Mas assim, na hora do acabamento, a gente faz tudo de uma vez. Então eu vou puxar essas laçadas agora e vou mostrar para você como que eu já volto fazendo não só o acabamento dessa parte de pontos baixos, como de toda a volta para servir de base para colocar as franjas, tá? Reforço mais uma vez, as franjas têm 12 centímetros de comprimento, tá ok? Agora eu vou mostrar para você, eu já coloquei, né, digamos que a gente tenha feito o comprimento total do nosso lenço. Então o que eu fiz agora? Eu fiz a última carreira com as laçadas e agora essa última eu já vou começar a fazer o quê? O acabamento, tá? Então a partir dessas laçadas eu já faço o acabamento todo do meu lenço, porém eu já consigo fazer o acabamento até para esse lado também levará a franja, né? Então eu continuo o meu aumento. Eu venho aqui, pego as duas primeiras laçadas e vou fazer o quê? Eu vou fazer 2 pontos baixos, sim, apenas 2 pontos baixos. E vou fazer o quê? Eu vou subir 3 correntes. Para quê? Para fazer um picô. É só para dar aquele charme, eu confesso que eu gosto muito de realmente trazer ali aquela sensação de final. E aí, dentro do mesmo dessas duas laçadas, eu vou colocar mais 2 pontos baixos. Já está aí o primeiro acabamento. Vou fazer o aumento mais uma vez. O que eu preciso? 2 pontos baixos. Vou fazer 3 correntes, como se fosse fazer um picô. E aí eu fecho bem ali embaixo, naquele ponto baixo, com um ponto baixíssimo, que aí eu já fecho o picô. Finalizo com mais 2 pontos baixos. Lembrando sempre, o início tem um aumento, então eu vou dar seguimento à peça, pegando de 4 em 4 laçadas e repetindo da mesma forma. 2 pontos baixos, 3 correntes, fecho um picô e faço mais 2 pontos baixos, correto? Então eu vou dar seguimento por todo esse comprimento de laçadas. O meu aqui é só uma amostra, então o seu vai estar bem maior com certeza. E eu vou dar seguimento aqui já mostrando para você como que eu faço a outra lateral. Então é super tranquilo, não mudou muita coisa, né? Você continua fazendo de 4 em 4. A diferença é que a cada 2 pontos baixos em um novo grupo de laçadas, você vai colocar 2 pontos baixos, um picô e 2 pontos baixos. E aí posteriormente eu faço toda a volta e vou explicar para você como que eu faço para não só dar a abertura para o pescoço, como também a base
para as franjas, né? Porque as franjas elas vão acontecer na parte do crochê peruano e na lateral dela, tá vendo? E aí eu vou explicar para você como é que eu faço isso. Finalizei, cheguei até o final, tanto que você pode perceber que eu estou ali na parte reta, e eu faço um teste. Por quê? Eu preciso ver com o meu fio quantas correntes são necessárias para chegar naquela regiãozinha ali onde está o ponto baixo. E ali eu vou fazer o quê? Um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, tá vendo? Consegui chegar de um ponto ao outro. E aí eu faço um ponto baixo e vou fazer um picô, porque eu, né, quis seguir a linha de raciocínio do acabamento da parte de baixo. Então, novamente, eu faço a quantidade de correntes que eu já sei quantos são. No meu caso foram 5, mas aí você testa no seu, porque pode haver variações em questão de tensão de ponto. Faz um ponto baixo naquele ponto baixo que você produziu e sobe 3 correntinhas e faz um picô ali mesmo, tá? Essa parte reta, reforçando, é a base de onde iremos colocar as mini franjas. Você pode utilizar a franja da altura que você quiser, mas assim, ela bem curtinha, ela mais cheinha, eu acredito que ficou com um efeito bem legal, tá bom? Então, seguimos dessa forma, fazendo as correntes necessárias, de acordo com o tamanho entre um e outro, e naquele comecinho eu vou fazer o quê? Eu vou passar ali tranquilamente com pontos baixos. Por quê? Porque eu vou retornar fazendo o quê? A parte de cima. Que a parte de cima é a mesma coisa, mas tem um segredo. E esse segredo, anote. Na parte de cima, por conta do ângulo, é comum o quê? Que a gente precise de mais corrente do que a gente utilizou embaixo. Embaixo, no meu exemplo, eu utilizei 5. Então, quando eu fiz 5 correntes e fui até lá, não atingiu a altura. Eu precisei acrescentar uma corrente para poder chegar até a altura. E prossegui da mesma forma. Fiz o ponto baixo, subo o meu picô e faço 3 correntes. Mas, Henrique, é normal isso acontecer? Sim. Por quê? Dessa forma, a laçada está com uma angulação diferente. Então, ela pede sempre mais uma quantidade de pontos para que dê certo, tá bom? E aí você mantém o acabamento. Não se preocupa que esse acabamento com corrente e picô não atrapalhe no pescoço, não vai intervir em absolutamente nada, tá bom? Finalizando toda essa parte de correntes e picô, eu já posso finalizar o meu trabalho, arrematá-lo, esconder todos os fios, porque agora é que começa as franjas. Então assim, você pode pegar um pedaço de papelão ou qualquer tipo que seja o tamanho desejado da sua franja e já vai enrolando e só cortando as franjas para a aplicação, tá? Então aí eu escondo todos os fios, arremato e fica tudo certo em relação a isso. A parte do pescoço não vai levar franja, até para poder não incomodar. Então as franjas só levam na parte de baixo e naquela parte que a gente fez toda a parte do crochê peruano em si, tá bom? Então, muito simples de fazer. Eu vou explicar para você o que é o direito e o avesso da franja, que é super importante. Tanto você pode perceber que com 12 centímetros partido ao meio, deram mini franjas de 6 centímetros. E sim, eu fiz em toda a parte de baixo e toda a parte daquela região onde eu fiz as franjinhas, né? Onde eu fiz o crochê peruano em si. Então eu vou explicar para você como é que a gente faz e vamos dar seguimento já para acabar essa peça. De verdade, eu retirei aqui 2 franjas para poder explicar para você. Por quê? No caso do acrílico, eu acredito que, assim, pela experiência, a peça já está há um tempo comigo, já usei bastante, tem um bom atrito. Nesse meu caso, eu peguei 3 fios, tá? De 12 centímetros, e aí eu vou parti-lo no meio, e com o auxílio da agulha de crochê, inclusive, se você tiver dificuldade, você pode, nesse caso, utilizar uma agulha mais grossa, né? Porque são mais fios, então acaba pedindo que a gente faça mais. Então, tá vendo ali, ó, entre um grupinho e outro, é onde eu vou inserir a agulha, bem no espaço mesmo, sabe? E aí eu vou pegar o avesso do meu crochê, ou seja, o avesso do ponto baixo. Insiro a agulha e faço como se fosse uma correntinha. Aperto, e aí você percebe que o nó
fica sempre para o lado direito. Gente, eu sou bem chato e sistemático com isso, você pode ter certeza. Então, assim, eu só utilizei 3 fios, tá? Para poder fazer, eu percebi que realmente deu um bom resultado. Insere a agulha entre um grupo e outro, passa os fios, tá vendo? Com agulha fina, a gente acaba tendo sim um pouco de dificuldade, mas dá para fazer. Para otimizar o tempo, utilize uma agulha mais grossa, tá? Dependendo, eu sugiro para que você dê uma parada, porque às vezes um fio corre para cá, um fio corre para lá, isso pode dificultar e a franja ficar irregular, tá bom? Vou explicar também nessa lateral como que a gente vai fazer, né? Porque são correntes e picô, mas eu vou explicar para você. Desfiz aqui para te mostrar. Eu vou fazer uma das franjas no próprio picô. Eu vou manter os 3 fios, eu vou inserir a agulha no picô do avesso, porque são 3 correntes, então tem espaço, né? E aí eu vou trazer o fio e faço o nozinho, né? Que seria uma correntinha. E aí eu faço essa corrente, prendo e ajeito ela para que ela fique bem por cima do picô e não estoure, né? Não fique feio. Tá vendo? Eu consigo apertar o nozinho ali e arremato. E aí lembra aquela correntinha que você fez, aquela corrente no acabamento? Você vai fazer a mesma coisa. Pega os 3 fios, traz ele para você, sempre do lado avesso. Por quê? Quando você faz dessa forma, o nó da franja fica sempre pro lado direito, tá? E aí antes de você apertar, você centraliza antes de apertar a sua franja e sempre reforçando, dê uma parada quando necessário, tá bom? E é somente isso a nossa peça. Eu espero muito, muito que você tenha gostado. Lembrando, a parte de cima não vai levar franja. Eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, põe no Instagram, põe no Facebook, me marca, tá? Eu espero de verdade que você não saia daqui sem deixar um comentário, curtir, comentar, isso ajuda o meu conteúdo chegar para mais pessoas. Eu, como mestre artesão, tenho o ato de ensinar como uma forma, é o meu trabalho, é o que eu faço para sobreviver financeiramente. Então, o seu like, a sua curtida, o seu compartilhamento ajuda muito a continuar trazendo mais coisas para o canal, ok? Um forte abraço e até a próxima videoaula.